Salve meus irmãos, salve minhas irmãs, bem-vindos a mais um Quimbanda aí, o podcast do povo quimbandeiro. Hoje eu vou bater um papo com três mães que têm muito para contribuir com o nosso programa. Vou bater um papo hoje com a mãe Karen de Oiá, também com a mãe Márcia de Oxum e com a professora Rosângela. Boa noite. Boa noite a vocês e que prazer ter vocês aqui. Boa noite. Eu começo sempre o nosso programa, o nosso bate-papo, querendo conhecer um pouquinho sobre a trajetória religiosa dos meus convidados. Porque eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem quem são vocês e qual a vertente de vocês. Então, vamos começar com a mãe Karen, que está aqui ao meu lado. Mãe Karen, por favor, conte para mim como que a religião surgiu na sua vida, como que a nossa religião entrou no seu caminho. Bom, eu fui aquele tipo de criança, né, que é tratada como doentinha. Mas, na verdade, eu vinha descobrir que isso tudo era fruto da mediunidade, né, já lá nos meus 20, 18, 19, 20 anos, tá? Aos 20 anos eu entrei para a Umbanda. Eu fui iniciada pelo Pai Tércio de Oxalá, que foi o meu primeiro cacique de Umbanda, dentro da casa da Mãe Maria do Bará, isso tudo em Cachoeirinha, né? Aí, lá por 2005, fiquei 5 anos só cultuando Umbanda. Lá por 2005, eu iniciei a minha vida religiosa com a nação também, né? Uma mãe Elisete de Manjá, que era filha e filha carnal também da minha avó, Maria do Bará. Isso tudo na cidade de Cachoeirinha. Eu permaneci nessa casa por 18 anos. Aí, assim, tem coisas que às vezes o ciclo se encerra, né? Então, saí dali, no Jejexá, tá? Minha nação. Mas fui aprontada mesmo no santo, né? Na casa da Mãe Maria Luísa do Oxalá e do Pai Olida Imanjá, que são filhos da vertente do Pai Romário, né? De Cabinda. Eu permaneci uns 2 anos ali também. Também foi um ciclo assim, muito breve. E hoje eu acompanho, né? Sou acolhida na casa do Pai Juan de Iemanjá, em Cachoeirinha, né? Que somos da vertente do Pai Rogério do Chapanã, Mirê, na bandeira também de Jejexá. Fui cacicada já há muitos anos, né? Em 2010, sofri a prova, né? Cascado, eu não, a cabocla, né? Em 2014 fizemos o Bonito aos Olhos, né? A apresentação. E desde então eu tenho meu registro de Umbanda, né? Em casa, eu moro em Gravataí, há 35 anos. Ainda não estou com a minha obrigação dos meus santos em casa, né? Mas futuramente estaremos aí. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Mãe Márcia Gaúcho, prazer ter a senhora conosco. Conte para nós um pouquinho sobre a sua trajetória religiosa, como que a nossa religião começou na sua vida. Bom, tem uma máxima que se diz dentro da religião, a gente ouve muito, né? Ou você vem pela dor, ou você vem pelo amor, né? Então, eu iniciei minha caminhada religiosa em 1993, quando eu perdi o meu pai. Foi uma fase bem difícil, onde eu tentei buscar um alento nas religiões, e a minha mãe carnal já era de religião. E eu fui convidada a participar de uma sessão de Umbanda, num momento que eu estava bem triste, bem chateada. E lá eu encontrei uma grande ajuda, né? Nos braços de uma cabocla jurema, da mãe Nancy de Oxalá. Não fiquei nessa casa, né? Iniciei ali, comecei a entender um pouquinho de Umbanda ali. E fui para a casa do pai André de Xangô, onde eu iniciei a minha Umbanda. Também ciclos que
começam e se encerram, né? Dali eu conheci a mãe Tânia de Iemanjá, onde eu me iniciei na nação, na casa dela. Fiquei 8 anos na casa da mãe Tânia, uma mãe maravilhosa, me acolheu com muito amor, muito carinho. E dali eu fui para a casa da mãe Nini de Ogum, essas casas todas aqui em Gravataí, né? Na mãe Nini de Ogum eu fiquei até 2016. Ali, mais ou menos nesse tempo, ela, por problemas de saúde, acabou parando, né, com a religião. Ela cultua para ela, hoje em dia, né, não tem mais casa aberta. Então, fez com que eu migrasse, que eu tivesse que buscar um novo caminho. Mas ela parou um pouquinho antes, assim, então eu fiquei um bom tempo sempre tendo os conselhos dela dentro da religião e tocando a minha casa. Inaugurei a minha casa de religião em 2012, onde eu fiz o meu apronte na nação. E dali, de 2000 a 2016, ela parou, mas mesmo assim fiquei sob a bandeira do Pai Ogum. E logo em seguida, então, em 2017, eu conheci o Pai Carlinhos de Oxum, que é a minha bacia atual. Minhas 2 mães de santo eram de Exu com Jexá, meu pai de santo atualmente é de Oió, né? Uma bacia muito respeitada em Viamão, né? Ele foi filho e permanece ainda até hoje da mãe Francisca de Oxum, né? Que era também filha de santo da mãe Apolinária, da minha bisavó Apolinária. Então, atualmente... No Ipu. Isso mesmo. Então, atualmente, sou filha de santo do Pai Carlinhos de Oxum, um grande mestre. Isso. Professora Rosângela, me conte agora, como que a religião entrou nos seus caminhos? Bom, a religião entrou desde que eu sou bebê, né? Desde que eu vim ao mundo, porque meu pai era pai de santo. E, na verdade, ele era filho de santo em Porto Alegre, né? Da mãe Edie, na Vila Jardim, né? E depois ele passou por outras casas em Porto Alegre, né? Mas depois veio para Gravataí, a gente veio para Gravataí, e ele foi ali da Avenida dos Estados, tinha uma casa ali, né? E nós pertencemos a essa casa. Tinha a vó Antoninha, né? Ela recebia uma preta velha, né? E o pai se tornou da casa, filho de Santa Casa. Depois veio, colocou, né, a casa de santo dele mesmo também, né? Na nossa casa. E foi isso. A Umbanda faz parte da minha vida, assim, da gente ir pra praia, ir pra cidreira, né? Falava em ir 2 de fevereiro, eu tinha que arrumar tudo e vamos embora, né? Então, acho que cresci dentro da Umbanda, né? Nos ritos da Umbanda, e mais tarde o pai, né, foi para povo de Quimbanda, né? Agora, atualmente, eu estou pertencendo a uma casa que o meu pai veio a óbito também, mesma, né? Que a Márcia. Daí eu estava afastada. Daí, pela situação da morte do meu pai, aí a minha prima tem uma casa de santo, né? E a gente foi. E a irmã Santana, né? A mãe Lucy e o Helenilton, né? Que são um casal que a gente tem lá Umbanda, Quimbanda, Nação, né? Então, é isso. E eu gosto muito das religiões de matriz africana. Estudei na URGS, né? E lá é muito alicerçado, né? As religiões de matriz africana. A professora Rosângela, ela prefere que eu não chame ela de mãe. Então, eu vou algumas vezes chamar de mãe, mas sempre que eu falar mãe, entendam professora Rosângela. A professora Rosângela participou do seminário que nós fizemos contra a intolerância religiosa.
contribuiu de forma muito positiva, trouxe bastante coisas. E eu agora quero começar a falar um pouco sobre essa movimentação. A mãe Karen, ela traz para nós, no grupo do Axé, também algumas informações sobre leis ambientais e que a gente pode também estar ficando antenado para que a gente consiga ter o nosso culto sem atacar também a sociedade, mas sempre lutando por que nós temos direito também, né? Mas antes de entrar nesse assunto, que é um pouquinho mais técnico, um pouquinho, de repente, desconfortável para algumas pessoas que vão assistir, eu quero saber a opinião de vocês. Nós estamos em ano eleitoral. Para vocês, política e religião tem que andar juntos ou tem que andar separados? Não podem se misturar. Eu quero saber a opinião de vocês, porque tem algumas pessoas que dizem não, política é política, não deve estar no sagrado. E outros que entendem que os dois precisam andar juntos até para poder crescer. Eu não sei a opinião de vocês, eu trouxe vocês aqui justamente para ouvir a opinião de vocês. Vou começar com a mãe Karen de Oiá. Mãe Karen, me fale, por favor. Bom, Só um pouquinho mais para mim. eu penso o seguinte, né, que as duas coisas têm que andarem juntos, sim. Mas existem determinados pontos, tá? Porque o que acontece? Eu faço religião. Sim, eu faço religião. Do portão para dentro da minha casa, né? Então, assim, meus fundamentos, minhas feituras, isso não se discute, né? Só que do portão para fora, eu vivo em sociedade, né? E a sociedade é regida por leis, né? A gente precisa das leis para viver dentro de uma sociedade, né? Então, assim, eu não ofendo, procuro não ofender ninguém, mas o meu pensamento é assim. Muitas das pessoas que eu escuto dizer assim, eu faço religião, eu não faço política. Ok, mas normalmente são as mesmas pessoas que quando tem algum problema, corre lá na delegacia e faz um boletim de ocorrência por intolerância religiosa, liberdade de expressão religiosa. Ok, mas essa lei só existe porque alguém fez política. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estudar mais, conhecer mais, porque antes de ser um religioso, eu preciso ser um cidadão, né? Para conviver em sociedade, né? E assim como eu quero direitos, eu também tenho deveres, né? Então, eu acho que as duas coisas têm que andar juntos, sim. Claro, até determinado ponto, como eu falei, ó. Religião não faço do meu portão para dentro, meu fundamento, mas política eu preciso viver no todo, né? No bem comum. É necessário, sim, esse debate, esse esclarecimento, essa visão das pessoas. Eu entendo que tem que andar junto, sim. Mãe Márcia, por favor, agora a sua opinião. Concordo plenamente, plenamente. Acho que a política e a religião elas têm que andar juntas, sim, né? É bem como a mãe comentou. Antes, né, de ter direitos e deveres e ter que ir lá e fazer um boletim de ocorrência, alguém vem na frente lutando para esse espaço, né? E eu acho que os nossos espaços, assim, até em virtude da intolerância religiosa, eles são muito restritos, né? Para além de ter liberdade de culto, né, a gente precisa fazer com que a sociedade entenda um pouco dessa nossa liberdade sem que a gente consiga, sem que não consiga, mas que a gente não afete o bem-estar do todo. Exato. Eu acho que para isso, então, a questão política ela vem justamente para não digo demilitar, mas para perceber lugares onde a gente possa fazer a nossa religião, praticar a nossa liturgia, que muitas vezes ela vai para além dos nossos portões, né? Ela tem que ir para a rua, porque isso faz parte da nossa liturgia, né? Trabalhar num cruzeiro, trabalhar numa mata, trabalhar na beira de um rio. E eu acho que todos os religiosos... Fazer um passeio. Isso, um passeio. Inclusive, vamos ter aí um mercado público em Gravataí. Por que não fazer um passeio no mercado público em Gravataí? Né? Na verdade, toda a nossa liturgia dentro da nação nem precisaria mais sair da nossa cidade. Seria ótimo, né? Nós temos aqui rio, nós temos mata, nós temos
o mercado público, e para quem frequenta a igreja para fazer sua liturgia, temos também, né? Mas também, se a gente não lutar por esses espaços e demilitar isso, né, até para que a gente não faça algumas situações no meio, sei lá, no cruzeiro no meio da cidade, e daqui a pouco as pessoas vão passar, mas o que é isso, o que está acontecendo, o que estão fazendo aqui, já se tem uma visão completamente negativa, né? Sim. A despeito disso. Cultural, né? Cultural, justamente por não entenderem o que significa a nossa religião. Né? Que não é só fazer feitiço, enfim, é para além disso. Né? A filosofia das religiões afro-brasileiras, elas estão para além da questão do feitiço. Né? São filosofias de vida, de bem-estar, de saúde, de prosperidade, de tantas outras coisas para além disso, né? Então, a política, ela tem que fazer parte, sim. A gente precisa conversar, debater e começar a buscar esses espaços que venham a ser nossos, sem que a gente também agrida ali as outras pessoas, né? Porque não é uma questão de agressão, mas é como a sociedade entende, enquanto não são religiosas quanto nós, né? Vou entender dessa forma, né? Da sociedade, né? A tua liberdade acaba onde começa a minha, né? Isso. E a gente precisa harmonizar isso, né? No grande grupo. Isso. E tirar um pouco dessa ideia que as pessoas têm de que a nossa religião só faz maldade, só faz sujeira. Não é assim, né? É que a nossa liturgia tem dessas coisas, né? De estar na rua, de fazer a religião na rua. Então, a gente vai ter que buscar espaços onde a gente possa realmente fazer essa religião na rua, né? Mas quando ganhar um espaço, a gente tem que cuidar. Cuidar, exatamente. Aqui em Gravataí, é sobre isso também. Aqui em Gravataí nós temos um santuário que está abandonado. Abandonado. E quantas pessoas lutaram para que a gente tivesse aquele espaço? Exato. Mas as pessoas, por não saberem cuidar, acabaram perdendo. Algumas pessoas dizem que a gente não perdeu, outras dizem que a gente perdeu, e está nessa indecisão. A verdade é que, mesmo que a gente não tenha perdido, a gente não está utilizando. Exato. Então, não adianta só uma pessoa lutar e depois as outras pessoas não saberem cuidar, manter. Mãe, professora Rosângela. Bom, até o final eu aprendo, gente. Bem capaz. Eu, assim, eu sou muito suspeita, porque são duas coisas que eu amo de paixão. Porque eu acho que, assim, elas podem caminhar juntinhas, né? Vai haver momentos que elas podem caminhar paralela, né? A política e a religião, e há momentos em que vai ter uma união, né? E vai ter que ter uma intersecção ali, porque uma vai precisar da outra. Porque eu acho que todo o nosso ato é político. Onde nós estamos, nós vamos ter que ter leis, nós vamos ter que ter maneiras de se portar, né? Então, eu assim, em 1982, quando eu fiz o concurso aqui para ser professora do município de Gravataí, eu iniciei minha carreira na escola Érico Veríssimo. E lá era um galpão, né? O professor dava aula de um lado e o outro ouvia do outro lado. E o que a gente fez? A gente se uniu, a comunidade, fomos até o prefeito, que na época era o Abílio Alves dos Santos, né? E ele conversou com o senhor da líder, comprou 4 terrenos e construiu a escola, né? Então, tá. Aí ficamos 2 anos lá e a escola vai nascer. Tá. Aí fui convidada pelo meu professor, que assumiu a direção do Vânios, né? Vamos lá, Rosângela, a gente tem mais um desafio para ti. Aí fui pro Vânios. Tá, mas eu disse, Matias, isso aqui não tem classe nem cadeira. Não, mas é que para ser municipal, a gente tem que trabalhar no chão um certo tempo. Vai ser um mesinho, Rosângela. Nós aguentamos. Enfim, ficamos 6 meses sem classe, sem cadeira, né? E isso
é política, porque tinha um espaço na frente do Campo de Vila Branca que era ocioso, que era uma escola que eu estudei estadual. Depois a escola caiu, né? E aí precisava ser construído. O Estado não construía, o município construiu. Mas precisava de professor, né? Precisava de professor ali. Então, dali eu passei a gostar de política. Se a gente gosta, se a gente vai atrás, a gente consegue, né? E trazendo para a nossa religião, eu vejo assim, ó, que nessa trajetória, 38 anos na educação, se a gente falar para a criança, se a gente explicar para a criança, por exemplo, nós agora com o monumento, né? Nós temos um monumento que é no Parque Industrial de Gravataí. As indústrias estão lá. Quantos caminhões passam por lá? O motorista de caminhão tem família, tem mulher, tem filhos, tem, né? Muitas vezes tem muitas pessoas por trás dele. Então, o Bará está ali. O Bará é a abertura de caminhos. Por que ele está no cruzeiro? Porque tem vários caminhos que pode chegar até ele, passar por ele e ele abençoar, né? Então, eu vejo assim, ó, as religiões de matriz africana vêm da natureza. A força, a nossa força toda vem da natureza, né? Aí temos a imagem lá. Nós temos que cuidar dessa estátua, desse monumento, dessa imagem que está ali, né? Se nós não cuidarmos, o que vai ser? E assim, ó, se nós entrarmos na internet, botar Gravataí, o monumento já está reconhecido, está extremamente reconhecido. Então, assim, ó, por que nós que somos da religião não vamos lá? Olha, se o objeto que eu vou usar lá, o meio ambiente não degrada no meio ambiente, como é que eu vou usar lá em cima um objeto que não degrada no meio ambiente, né? Então, assim, ó, e eu acho que nós temos que criar um regimento. Sabe? Lá na escola, as escolas, por exemplo, ninguém pode falar, eu vou dar esse conteúdo aqui e tu vai dar aquele outro lá. Não, todos têm um regimento. Porque senão uma criança sai de uma escola, vai para outra, e não teria o mesmo conteúdo, não teria a mesma coisa. Então, vamos criar um regimento lá para o nosso Bará. Olha, se ele está ali, vamos tratar com respeito, né? Primeira coisa, ninguém vai colocar uma oferenda lá, né? Trazer uma oferenda numa bandeja que não degrada facilmente, né? Se tem a folha de mamona, por que não bota a oferenda dentro de em cima de uma folha de mamona? Como nós vimos lá, né? Tem, eu chamaria de velódromo, né? Que coloca as velas, né? Nas laterais foram colocadas. Então assim, ó, poxa, gente, tá ali o local para colocar a vela. Então vamos explicar, gente, aquele local ali é para acender a vela ali, né? Mas já foi feito. Explicativos, Não, né? já foi feito. Mas eu fiz assim, 2 vídeos falando. Mas aí, o que nós vamos fazer? Desculpa interromper, senhora, mas olha só. Aquele espaço ali já foi pensado para isso. Ele já tem uma altura que você possa colocar vela e que o vento não apague. Mas as pessoas insistem em colocar onde não é. Pois é, aí a minha sugestão é que a gente crie as regras, as normas, né? E publique-se em todos os jornais que vinculam em Gravataí. Até no Diário Gaúcho, se for necessário. Mas que a gente publique ali, olha, mãezinha de santo, pai de santo, olha, assim assado, vai ser colocado de uma forma que a gente cuide. Porque se nós não cuidarmos, quem é que vai cuidar? Se o próprio povo das matriz africana não cuidar, para quem nós vamos deixar para cuidar? E eu acho que nós temos que transmitir para as crianças a importância dele. Ele abre caminhos, o Bará abre os caminhos. Todas as pessoas que forem por lá e passarem por lá, a energia, quantas pessoas trabalham nessas indústrias, né?
Tá certo que tem gente, fui batizado na católica, né? E agora tô na Umbanda. Mas existe esse sincretismo religioso, mas vai passar por ali. Pode ter a bênção do Bará, né? E esse ano, né? Quem vai reger o ano? Quem? Bará. A chave. Ele é dono da chave, ele vai abrir, né? Então, a minha opinião é essa, que nós temos que cuidar do que é nosso. E a imagem do Bará é do Distrito Industrial e a imagem é nossa. Eu acho, quando te deram a opinião de vocês sobre política, eu acho que política faz parte do nosso povo. Nós precisamos estar. Esse monumento não foi fácil de conseguir. A gente teve que estar passando por votações do Conselho Municipal, depois foi para a Câmara de Vereadores. No primeiro momento não passou. O vereador Alisson teve que buscar apoio para passar. E quando foi aprovado em dia 19 de dezembro, ainda tivemos dificuldade. A gente só conseguiu inaugurar em maio. Para vocês verem. Dezembro foi aprovado. Foi assinado pelo prefeito em dezembro. E a gente só conseguiu colocar em maio porque teve algumas complicações. Se a gente não tem uma movimentação, e o Alisson ele não é da nossa religião. Ele não é da nossa religião. Ele é uma pessoa que apoia, até agradeço o vereador Alisson. Eu estou apoiando ele. Mas eu gostaria que tivesse outros representantes nossos. Pessoas do axé. Exatamente. Porque nós precisamos de pessoas do nosso axé. É bom que a gente tenha um vereador Alisson que compra nossas brigas. Mas como seria bom se nós pudéssemos ter o nosso povo? Antes de passar para vocês, eu quero lembrar que tem uma igreja que as pessoas criticam muito porque elas falam muito do Exu e tal, dos demônios, enfim, que é a Igreja Universal. Mas por ela ser organizada, ela tem um partido político, tem vereadores, tem prefeito, deputados, senadores. Hoje ela influencia e consegue se favorecer com muitas leis. Quem que faz as leis na cidade? São os vereadores, o prefeito. Exato. No estado, os deputados, no Brasil todo, lá no Senado, também tem a Câmara de Deputados. Enfim, precisa da política. Então, se nós não ficarmos respaldados por políticos que são nossos, a gente vai cada vez se enfraquecer mais. Hoje nós temos uma maioria evangélica. Por que nós não temos o nosso povo? Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Por que a gente não tem candidatos nossos do axé? Começar com a senhora também. Ó. A bomba sempre vai começar com a senhora aqui. Né? Olha... Filha de Oiá precisa estar na polêmica. Tem que estar na polêmica e na guerra. Eu acompanhei, tá, o Pai Verso lá no início quando estava tentando se instaurar, tá, os povos de conselho em cada município. Tá? Eu acompanhei ele em Gravataí, aqui nas primeiras reuniões que teve. Eu acompanhei ele em Canoas. Deixa eu interromper, a senhora Pai Verso participou de troféus nossos e até deu uma entrevista para mim em 2016. Sim, foi em 2016 para mim. Foi no cacique de Umbanda. Desculpa interromper, senhora. Não, tudo bem. O que eu presenciei, tá? E o que eu concluo? O senhor citou a Universal, né? Que a Universal, eles se organizam e tem uma bancada que os representa. Só que assim, ó, pastor auxilia pastor. Você já viu pai de santo auxiliar pai de santo? Tem muita concorrência. Eu até hoje eu não vi, tá? A percepção que eu tive dentro do pessoal da matriz africana foi o seguinte, olha só, tem muita gente que não prospera e se ofende quando o outro tenta prosperar, né? Se ofende e não ajuda. E o que puder fazer para atrapalhar, é trabalho. Sabe? Eu acho isso errado, porque se tu não teve iniciativa, se teu irmão teve iniciativa, sabe, se tu puder ter contato com ele, não, tu tiver um livre acesso de algo que beneficie o todo e não individualmente, ok, tranquilo. Mas, infelizmente, não, até hoje não foi o que eu presenciei com o pessoal do povo de terreiro. Eu vejo, sim,
Parece que Na união. uma intolerância dentro do próprio batuque, né? Exatamente. Os irmãos são intolerantes uns com os outros. E Até, inclusive, a intolerância religiosa começa pelo batuqueiro mesmo. Só para vocês terem ideia, não sei se vocês acompanharam, tiveram pessoas que disseram que o Monumento do Bará foi pago pela prefeitura, que a prefeitura podia arrumar ruas com aquilo. Quem pagou a imagem fui eu. Eu tenho todas as notas. Mas pessoas do próprio axé falando isso. Desinformadas. Fora né? aquelas pessoas que chegaram, não quero parar porque não vamos trancar a rua. Mas eu que estou pagando, eu que fiz o projeto, eu não posso escolher a imagem. Eu acho que se você quer um tranca-rua, ótimo, bote um tranca-rua. Mas faça o que eu fiz. Não peça que eu bote uma coisa que você quer que eu botar, né? Então, existe esse ataque de pessoas que são o próprio axé. Sim, a intolerância religiosa começa pelo próprio religioso contra o irmão, né? E é lamentável, porque eu já presenciei muito pessoal, né? Assim, povo antigo, tá? Bate cabeça pro santo, a devoção total pro santo, e quando levanta, se puder, pisa no pescoço do irmão. Complicado. Né? Aí o pessoal tem por cultura, assim, também, vamos respeitar os mais velhos, porque o mais velho, quando o mais velho fala, os demais têm que simplesmente acatar e obedecer. Não, eu concordo que a gente tem que respeitar o mais velho, o mais novo, todo mundo. Só que tem, infelizmente, uma frase que meu pai dizia e que é verdade, sabe? A pessoa mau caráter também envelhece. Então, E se você quer ser respeitado, tem que dar bons exemplos, exato. né? respeite para ser É respeitado. independente da idade, tu tem que ter uma boa conduta moral, né? Que é para poder passar de exemplo, até porque respeito a gente não impõe, a gente conquista, né? Respeito e admiração, né? Tanto do mais novo quanto do mais velho, principalmente do mais velho. É óbvio que o mais velho vai ter mais conhecimento, é uma questão de tempo de vida e de experiência, né? Que também é relativo, porque eu já conheci também pessoas que ficaram 40 anos dentro de um lugar e eu acho que nem eles mesmos sabiam o que estavam fazendo ali. E quando nós temos jovens que se dedicam, que estudam, que praticam, que vivem bem a religião. Né? Exato. Então a senhora acha que não conseguimos eleger candidatos porque ainda existe um preconceito dos próprios nossos. Dos próprios religiosos, né? A disputa de egos e vaidades, né? Desnecessária. Mãe Márcia. E a senhora? Por que a gente tem tão poucos representantes do axé? Eu acho essa questão que colocaste ali a respeito das igrejas e tudo mais, é que eles são muito organizados, né? Eles têm ali, digamos que a Bíblia seja o ponto de partida, né? A Bíblia é o ponto de partida. Nós temos a oralidade, né? É pela oralidade. Então, se pensarmos assim, essa oralidade, ela, lá pelas tantas, ela vira um telefone sem fio, né? Chega, uma informação começa aqui de um jeito e termina de outro lá no final. Acho que é por isso que a gente tem tantas situações diferentes, ritos diferentes dentro de uma mesma nação, de uma mesma quimbanda, de uma mesma umbanda, enfim, né? Então, acho que em virtude disso há uma forma mais, sei lá, eu acho que eles conseguem se organizar melhor, eles pautam isso, né? Nós não temos por costume ter essas pautas. E acaba, então, havendo as disputas. Não sei se eu posso falar aqui, né? Mas eu venho como pré-candidata. Por favor, fale. Tá? Estou pré-candidata a vereadora do nosso município. Gravataí? De Gravataí. Né? Venho numa representatividade pelo povo de terreiro. Né? Eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, de participar do Concalbra, onde a presidente era a mãe Joyce de Oiá. Né? Que já foi candidata, né? Que já foi candidata, né? Fez uma minha boa vizinha, votação. minha vizinha. Sim, mora aqui pertinho, enfim. Fez uma boa votação, mas não chegou a entrar para a Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores, ficou como suplente. Confesso que está bem difícil assim, de conseguir conversar com o povo de terreiro. Eu acho que justamente por essa questão de egos, de não quero falar sobre política, não sou político,
Mas como assim tu não é político? A partir do momento que tu conversa, até dentro das próprias casas dos ilês, né? Quando o Babalorixá e a Lorixá inicia ali, enfim, eles não estão fazendo política. Quando eles organizam o ilê, eles não estão fazendo política. Quando eles mobilizam as pessoas para estarem dentro do ilê e fazer a diferença ali dentro, não é política. A própria hierarquia dentro de um ilê é uma organização É uma política. política, exatamente. Então, eu tenho sentido essa dificuldade, né, de conseguir conversar com o povo de terreiro e dizer para eles, olha só, nós precisamos ter um representante dentro do nosso município. Não temos ninguém. Temos apoiadores, como o senhor mesmo falou. Temos o Alisson, temos o Dilamar, né? Temos pessoas que nos apoiam em determinados momentos e que dão bons apoios, mas precisamos de alguém que realmente esteja inserido dentro dos ilês, né? Que seja de matriz africana, para poder falar a nossa língua lá dentro, né? E em virtude disso, claro, que eu peço que entenda a nossa que religião, entenda a nossa religião. né? Isso. Porque, assim, agora mesmo falei, né? Por que sairmos daqui para fazer uma liturgia dentro da nação se vamos ter tudo aqui? Será que o povo de terreiro... eu quero isso. Sim, mas para querer isso, a gente vai ter que fazer política, a gente vai ter que ter alguém lá dentro para chamar atenção para isso, para criar leis que nos permitam fazer essas caminhadas. E eu vou ter que interromper a senhora, porque isso aconteceu. Até esse ato que vai ser benéfico para a nossa cidade, que é ter um baralho no mercado público, ainda teve fofoca, ainda teve intolerância, ainda teve pessoas que disseram que não, porque senão vai ser o baralho da minha nação, eu não quero. Entende? Então, isso também... Mas não é sobre isso, né? Não, a fofoca foi tanta que disseram que até ia ser o meu baralho, o meu Exu que estaria lá, entende? Então, a fofoca vai indo que acaba se perdendo. Então, a intolerância fica no nosso povo. A intolerância parte da intolerância religiosa parte do próprio batuqueiro. Aquela pessoa que ela não faz pela religião, ela tem tempo de ficar criticando, né? Isso. Então, que bom saber que a senhora é pré-candidata. É muito bom. Eu já disse, e vou falar para a senhora, o meu apoio é o vereador Adson, porque Sim. ele vestiu nossa camisa. Sim. Outros vereadores passaram por aqui antes, disseram que iam trazer o bará e não fizeram. Quando tiveram apoio, depois me esqueceram. Sim. E ele me apoiou. Mas tem pessoas que estão assistindo que não vão votar nele, que não sabem quem vão votar, mas que de repente, por alguma razão, não vão votar nele. Então, olha só, nós temos aqui a mãe Márcia, que é uma candidata do Axé. Todo mundo que assiste o programa já sabe que eu estou sempre dizendo que nós temos que ter representantes do nosso povo, certo? E que bom, eu não sabia que a senhora era pré-candidata. Fiquei sabendo agora, fiquei surpreso e fiquei contente, entende? Isso é importante, né? E as pessoas querem saber mais sobre a sua candidatura, querem saber mais sobre a senhora, porque tem pessoas que não conhecem, querem saber como é que eu vou votar. E tem pessoas que falam, vou votar nela porque se eu não conheço. Entende? Como é que as pessoas... E é importante que você conheça o seu candidato, porque se você não conhece, você vota errado e quem paga somos nós. Como é que as pessoas podem conhecer mais sobre a senhora? Podem buscar ali nas minhas redes sociais, né? Estou iniciando ali colocar ali a minha apresentação, né? As minhas propostas vêm a partir do dia 16 de agosto, quando inicia realmente a campanha eleitoral. Por enquanto, sou somente pré-candidata e me apresentando, né? Como povo de terreiro, na representatividade do povo de terreiro, como mulher, como preta, né? Lutar pelas minhas periferias ali. Agora eu falo assim nos arredores de onde eu moro, mas obviamente vamos expandir isso, pensar na questão da periferia, que eu acho que tem muito a ver também com, digamos assim, com que não tem ninguém por si, por essas pessoas, por esse povo. Tanto o pessoal de periferia, quanto o pessoal de povo de terreiro. Acho que a gente está totalmente ao léu. Culturalmente, nós fomos marginalizados, né? Isso. De toda a história, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa vir e trazer um pouco mais de conhecimento, trazer um pouco mais de entendimento da nossa religião, né? Não impor, não é questão de impor,
Mas eu acho que pedir um pouco mais de respeito, né? E mostrar para o nosso povo de terreiro que a gente tem voz, sim, precisamos ter voz. Daqui um tempo, quem sabe ainda se vamos conseguir fazer alguma coisa dentro das nossas ilhas, das nossas casas, tocar um tambor, né? Porque já tem situações em que tu começa a tocar e já vem alguém e já denuncia e aí vamos para uns onde, anos né? que foi bem crítico, né? Tem um ponto que eu penso que política as pessoas não conseguem entender como é importante. Recentemente, eu digo que é recente porque foi menos de 10 anos, teve uma PL que queria impedir que nós pudéssemos sacralizar. A sacralização. Exatamente. E o Supremo votou que nós temos esse direito. Mas nós tivemos um presidente recente que disse que ia indicar muitos evangélicos, terrivelmente evangélicos, era a palavra dele, para o Supremo. Será que se esses evangélicos estivessem no Supremo, eles iam ter um bom entendimento com a nossa prática religiosa, ou eles iriam votar de acordo com o que o pastor deles estava orientando? Então, é por isso que nós temos que fazer essas reflexões e precisamos ter representantes políticos, não só em Gravataí, em outras cidades, entende? Porque, eu estou aqui diretamente com a senhora aqui, falando, eu não vou votar na mãe Márcia, porque eu já me comprometi. E eu acho que quando a gente se compromete, nós temos que ter esse compromisso. Agora, se você não tem candidato ainda, conheça, vote em alguém que nos represente, alguém que vá representar a nossa luta. E, de repente, vamos ter outros candidatos também do Axé, procure conhecer. Vote em pessoas que vão comprar a sua luta. Isso que vai ser importante para nós. Exato. Professora Rosângela. Como a minha amiga aqui abriu, né? Eu também sou pré-candidata. Olha aí que maravilha! Né? Só que não em Gravataí. Eu sou em Cachoeirinha, né? Porque eu sempre pautei minha vida aqui. Em Gravataí, lecionei em Gravataí, né? E também lecionei em Cachoeirinha, né? Na Vila Nair, na Escola Natália Schley. E aí, por tudo que é... Por mais que a gente não queira, a gente consegue as coisas só via política. A via política, assim, ó, agora mesmo, depois eu fui professora, né, da rede pública de Cachoeirinha por 25 anos. Né? Atualmente estou aposentada, tanto no Estado quanto no... Né? E tu vê que tu consegue tudo via política. Tudo. A nossa escola, Natália Schley, que eu trabalhei por 17 anos, né? Quando eu saí do Natálio, eu saí quando terminou minha gestão de direção, né? E por mais que a gente queira ou não, sempre nós somos seres políticos. Porque tu precisa conseguir algo para a escola, tu tem que ir lá falar com o político tal, né? Tu precisa de melhorias, vamos lá, vamos atrás de quem consegue as coisas, né? E eu, assim, ó, na época que eu fui direção da escola, nós tínhamos 4 projetos da escola. Escola aberta, mais educação, jogo, né, que era de futebol, assim, né? E nós tínhamos a escola aberta que nós trabalhávamos, abria todo fim de semana a escola, né? Quem foi para dentro da escola? A Souza Cruz. A Souza Cruz tem um projeto de Souza Cruz, que a Souza Cruz da Cachoeirinha, e eles fazem embelezamento dos pátios escolares. Pasmem vocês que nós ganhamos por 2 vezes. Embelezamento do pátio, né? E a escola, por mais que a gente não queira, o presídio mandou para as crianças, para a escola aberta, né? Que a gente abria a escola sábado e domingo. O presídio mandou bolas de futebol para as crianças. As crianças jogavam. Imagine a senhora assim, ó, dentro da Vila Nair, que era de Cachoeirinha, uma das vilas mais pobres que nós temos, né? Então, chegar aquele monte de bola para a gente jogar, para as crianças jogarem, né? Atualmente a escola pegou fogo, né?
pegou fogo e agora está sendo reconstruída, vai ser entregue, não vou poder estar na inauguração porque eu sou pré-candidata, né? Mas depois que inaugurar eu vou lá para ver como ficou bonito, né? E eu acho que assim, ó, a política está em tudo, está em tudo. E se a gente souber usar e colocar, eu não te critico a Universal. Sabe por quê? Porque eles são unidos. Eles são unidos. Tem o Carlos Gomes. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de falar com o deputado Carlos Gomes, é uma pessoa incrível, sabe? E votam nele porque está ali. Gente, a Universal botou, desde o vereador aqui de Gravataí, vai vereador, vai deputado estadual, deputado federal, foram tudo. Eles conseguiram todas as cadeiras. Sabe por quê? Porque são unidos. Agora, nós, da Umbanda, da Quimbanda, né? Nós não nos preocupamos em nos ajudar. Nós temos que ter união. União. Nós temos lá um monumento, né? Agora ali, está no Distrito Industrial de Gravataí. Quem é que vai se unir para estar lá? Eu já tinha até uma ideia. Porque lá, quando nós não queríamos destruir alguma coisa em Cachoeirinha, nós dávamos as mãos, todo mundo de branco. E a coisa ficava. Dá visibilidade e não tirar, né? Então, assim, ó, muitos projetos conseguem através da escola. Nós tivemos um projeto em parceria com Pontos Pobres, né? E o Lions Clube de Cachoeirinha pegou e forneceu, o oftalmologista veio para dentro da escola, fez exame em todas as crianças que necessitavam de óculos. E o Pão dos Pobres doou todas as armações para as crianças. E o Enio Valandro, que era o presidente do Lions Clube de Cachoeirinha, ele fez a entrega. Ele intermediou tudo. Então, assim, ó, eu acho que a gente é um ser político em qualquer momento. Quando a gente pode ligar os pontos e juntar pessoas, nós estamos fazendo política. E nós precisamos fazer isso, né? Eu, por exemplo, agora fui convidada para fazer parte de concorrer a vereadora em Cachoeirinha da União. O vereador Xavier chegou assim, Zângela, vamos concorrer, tá na tua hora de concorrer para Cachoeirinha. Tá na hora, porque tu consegue unir pessoas, né? Então, no momento que a gente une aqui as pessoas, a gente já sabe, Parque Florido, se tiver que me dirigir um Parque Florido, vou lá procurar aqui a mãe, né? Então, assim, a gente, se nós conseguirmos unir as pessoas e lutar com um objetivo único, seja o que for, a gente consegue. A gente consegue ir muito além. O senhor falou em vereador. Se as pessoas demonstrar a união e o reconhecimento que as pessoas... O Alisson, o vereador Alisson de Gravataí, é uma pessoa incrível. O pai dele era o Acimar. Isso mesmo. E o pai dele foi prefeito de Gravataí. Na hora que a gente mais precisou, ele foi prefeito, né? Então, assim, eu acho que a política está em toda a nossa vida. A gente já nasce sendo um ser político quando a gente faz escolhas, né? Por mais que a gente não queira, eu sou assim que nós tivemos aqui em Gravataí um político que eu amava, era meu padrinho, o prefeito, Abílio Alves dos Santos. Ele me tirou para afilhada porque nós estávamos lá no Érico Veríssimo. Eu cheguei para ele e disse, olha, não tem como tu dar aula. E o outro ouvi, nós estávamos numa sede que era de uma associação comunitária, né, lá na Bagé. Eu disse, olha, como é que a gente vai dar aula se a outra está escutando a aula da gente? As outras crianças, eu estou dando aula para a terceira série, primeira série está vendo a minha aula, né, ouvindo a minha aula. Então, não, então vamos, né, construir o Érico Veríssimo. Hoje o Érico Veríssimo está lá, lindo, maravilhoso, divino, uma escola linda, né? Depois
a gente teve aqui o Vânios. Nós viemos para o Vânios sem classe, sem cadeira, para municipalização do Vânios. Né? Então, eu acho que assim, ó, quando a gente quer, a gente vai atrás e consegue. Né? E eu fiquei muito surpreso, porque agora tem duas, ou três. Duas ou três? Não, só duas. Gente, isso não é um programa político, mas eu acho que política faz parte da religião. Fiquei muito contente de vocês me falarem agora, né, que são pré-candidatos, porque vão estar representando o nosso povo. Né? Eu acho que isso faz parte da nossa sociedade, vocês vão representar muito bem. Quem já passou por aqui sabe que eu não converso com meus convidados antes, eu não faço uma pré-entrevista, então fui pego de surpresa mesmo. E é muito bom, é uma surpresa que é muito boa a gente saber. Nosso tempo estourou aqui já, mas eu gostaria que a Caio falasse um pouquinho sobre as leis que a gente tem para o nosso município, que a gente pode usar a nosso favor para manter o nosso axé e poder manter os nossos... e conhecer os cuidados que a gente tem que ter também. Eu andei pesquisando e vi algumas coisas sobre políticas ambientais, né? Proteção ao meio ambiente, que está associada direto com a nossa religião, né? Até para controlar aqueles descartes indevidos, né? Que a gente já presenciou, o senhor melhor do que qualquer um. Também vi políticas de manutenção de limpeza urbana, são leis diferentes, né, que são coisas que podem ser utilizadas, né, não só para a religião, mas para a sociedade toda. Né. A política de limpeza urbana e manutenção, a política de saúde, a política da cultura, né, educação e cultura, que são coisas que podem ser agregadas, né, e somadas com um ponto positivo, né, para que possa agregar na nossa religião. Porque a gente precisa, né, de todas essas coisas. Saúde, cultura. E se temos leis que nos beneficiam ou que nos possam dar uma direção, é bom que a gente conheça. Temos algumas leis, sim, que abrem brechas para que possamos ir atrás e conseguir essas leis, né? Até eu estava estudando algumas coisas até na própria lei de criação do próprio Conselho Municipal do Povo de Terreiro, ele é agregado a outras secretarias, né? A Secretaria de Educação e Cultura, a Secretaria do Meio Ambiente, prevê também recurso, né, e captação de orçamentos, né? E isso tudo a gente pode fazer o quê? Se bem organizado, né? Pode criar novas leis, pode captar recursos, né? Como um investimento em cultura, de coisas que possam ser orçadas, que entrem, que partam de projetos da prefeitura, até para que não aconteça, pai, né, o que tem acontecido, o barato do pai fulano, o barato do pai ciclano, não, né? Aí... Se a senhora me permite, sim, eu acho que não tem que partir da prefeitura, tem que partir de nós. Não, eu digo que cabe recurso buscar. Se a gente estiver organizado... Não, mas quando você traz da cultura, né, existe... eu fiz projetos sociais, projetos sociais na URGS, e escola aberta e cultura, né? E a gente pode captar recursos, apresentar os projetos e captar recursos. Então, nós não precisamos né, ter o aval de ninguém. Se nós criarmos nossos projetos, a gente capta recursos para os nossos projetos e a aceitação. Sim, mas aí seria um recurso privado? Não, temos recursos, existem leis da lei de cultura, né? Por exemplo, assim, vamos dizer assim, existe um show, né? Um show aqui em Gravataí, uma coisa assim. Aí, Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é um dos ministérios que mais fica verba sobrando, porque não são apresentados projetos. E a nossa cultura afro-brasileira, tá, pode apresentar N projetos, né,
e captar recursos. Sim, mas faz muito tempo que eu não trabalho mais com contabilidade pública, tá? Mas assim, todo ano é feito um orçamento e destinado verbas justamente para cada secretaria, como a senhora acabou de dizer, né? Esses recursos ficam ali. Então, assim, como na própria lei de criação do Conselho Municipal do Povo de Terreiro, ele tem acesso a essas outras secretarias, né? Não sei como funciona direito ainda, tá? Eu dei uma estudada hoje pela manhã nisso. Como ele tem vínculos com essas outras secretarias, por que não captar projetos, se aprovado pelo povo do Conselho, não ser destinado para essas outras secretarias, onde já dispõe desse orçamento para investimento em cultura? Entendeu? Isso é um recurso público. Todo ano vem um repasse estadual, tá? E o município, cabe ao município destinar isso através de orçamento. O orçamento é o nome descrito dentro do município, tá? Esse recurso vai para cá, esse para cá, esse para cá. Cada ministério recebe o seu orçamento em forma de recurso. Isso dentro do município com a verba estadual que é revertida para cá. Por que não está sendo aproveitado isso pelo povo de matriz africana? Por que se usou recurso privado? Aonde está sendo investido isso? Que efeito desse orçamento? Porque, na verdade, para te gastar uma verba pública, tu precisa apresentar um projeto. Isso, tem previsão legal já. Exato. Que isso já está aí, embasado em lei do município. E o projeto tem que ser... existem etapas que o projeto tem que apresentar. Exatamente. Por exemplo, se tu vai apresentar um projeto, ele tem que ter uma datação orçamentária. Quanto tu vai gastar com determinado projeto, né? E eu acho assim, que a gente peca. A gente peca porque a gente tem que criar. Tem que criar. Como, por exemplo, agora, se nós criarmos uma lei e aprovar o povo de terreiro, tá lá. O senhor fez um levantamento que tem quantos povos de terreiro aqui na Gravataí? Eu vi você falando. Registrado em 700 e... Pois é. Ainda se nós colocássemos, tá? Dentro do local, não digo nem os 700, 350, tá? Pai de santo. E a gente apresentar um projeto que a dotação orçamentária do município tem que destinar para o povo de terreiro tantos percentuais, e nós lavrar esse ata, registrar e fazer, nós entramos no orçamento do município. Isso. Né? Então, a gente tem que ir pelas vias legais e fazer as coisas acontecerem. Né? Eu tenho uma proposta que para nossa imagem fica lá, já vamos levar pronto, as normas, as coisas, para ele permanecer lá. E se a gente colocar isso em ata, e tiver o povo que tiver lá, de Umbanda, de Quimbanda, né? O povo que tiver lá, assinou aquela ata, registra-se em cartório. Ninguém mais vai poder mexer com a imagem. Ninguém. Vou querer saber mais sobre isso, mas o nosso tempo agora estourou. Vou ter que pedir desculpas a vocês, mas o nosso tempo estourou. A gente ficava aqui a noite inteira com o senhor. O papo estava muito bom. Tá? O papo estava muito bom. Quero antes agradecer o pessoal do Fuzue Pub, para da 59 de Gravataí, nosso patrocinador. Sexta, sábado e domingo, tem festas lá no Fuzue. Tem festa dos anos 80 agora, tá chegando aí. Fica atento, tá? Festa dos anos 80. Mãe Karen de Oiá, foi um prazer ter a senhora conosco aqui. Por favor, foi meu, obrigada pelo convite. Por favor, manda beijo pro povo que está acompanhando a senhora. Deixe suas redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais. E diga onde fica o seu tempo. Fica em Gravataí, eu moro em Gravataí, né? Mas por enquanto eu sou só filha, né? Eu tentei problemas de saúde, né, com a minha mãe, acabei perdendo a minha mãe nesses últimos 2 anos. E eu ainda estou me organizando, né? Por enquanto eu estou sendo só filha. Né? Mas eu sou aqui de Gravataí, na Parada 76, aqui próximo, né? Próximo até a Emicílio. Moro aqui mesmo. Bem próximo, então. Bem próximo. Suas redes sociais. Karen.Otazul.
né, meu sobrenome. Não, eu sou meio contida ainda, tá? Eu sou meio conservadora ainda em redes sociais, né? Não exponho muito a religiosidade, até porque a gente ainda sofre o preconceito, Sem né? dúvida Para nenhuma. poder trabalhar. Quer deixar um beijo e um abraço para alguém? A toda a minha família religiosa, né? E a todos os irmãos de fé, né? Que para mim é indiferente, seja lá o que a gente cultua, é tudo igual. Foi um prazer. Prazer foi meu, obrigada. Obrigado por ter vindo. Mãe Márcia Dalsum, nossa pré-candidata aqui em Gravataí. Foi um prazer ter a senhora conosco. Por favor, deixe suas redes sociais, diga onde fica o seu templo e manda beijos e abraços para o pessoal que está acompanhando a senhora aí. Bom, o prazer foi meu ter vindo aqui. Agradeço o convite, foi ótimo. Desculpa se te deixei, se dei um estouro de boiada aqui falando sobre a pré-candidatura. Não, né, no fim. Eu desculpa interromper a senhora, mas eu acho que é isso que a gente precisa. Esse espaço é para isso mesmo. São do axé, tem que falar que está representando o nosso povo, certo? Eu já assumi aqui que voto no Alisson porque eu tenho um compromisso com ele. Sim, Porque compreendo. ele fez pelo Pará algo que outros prometeram e não fizeram. Exato. Então, eu tenho esse compromisso com ele, mas esse é um compromisso meu. Foi firmado o compromisso dele com o senhor e agora do senhor com ele. Não, e esse compromisso é das pessoas que estão assistindo. Exatamente. As pessoas que estão assistindo, elas têm o direito de votar em quem elas quiserem. E é bom que eu traga pessoas aqui como a senhora, como a mãe Rosângela, para falar do seu trabalho, para as pessoas conhecerem. Então, não tem que se desculpar, não, foi um prazer. Tá ótimo. Então, o meu templo, o meu ilê fica ali no Parque Florido, ali na Parada 62, né, no Teotônio Vilela, número 1191. Minhas redes sociais é Márcia Flores, né, Facebook e Instagram. Ali já me coloco como pré-candidata, né, e tenho mais informações a meu respeito. Aqui mais um tempinho já vamos colocar ali nossos projetos ali de governo, o que a gente pretende, o que a gente está pensando em relação à políticas públicas para o povo de terreiro, né? Quero mandar um beijão, um abração para o meu pai de santo, meu mestre, pai Carlinhos de Oxum, para minha família que está me apoiando, meu filho Caio, minha filha Camila, meus enteados, Fernanda e Anthony, meu marido, meu grande parceiro, também de religião, pai Jaime de Xangô, né? Está sempre comigo, meu grande guerreiro. Sem ele, eu acho que não entraria nessa caminhada aí, né? E pedir a bênção sempre aos mais velhos, aos mais novos, né? E pedindo o apoio do pessoal aí para que a gente possa vir nessa luta aí, tá? Era isso. Pessoal, eu não vou votar na senhora. Tu já me falou isso A 3 vezes, sinceridade hein? é fantástica. Mas eu quero que as pessoas votem por povo de axé também. Então, pensem bem. Porque aí o ano que vem eu vou bater lá no gabinete dela também. Isso, Claro, está de portas abertas. Aí temos o Alisson e temos a mãe Márcia. Olha aí que maravilha. Claro, com certeza. Com certeza, porque eu vou fazer a mesma coisa agora na cachoeirinha. Diga para mim, mãe Rosângela, foi um prazer ter a senhora aqui. Professora Rosângela, né? Por favor, deixe suas redes sociais, mande seus beijos, seus abraços. Bom, meus beijos e abraços vai para toda a minha família, né? Citar nomes seria assim injusto, mas primeiramente para minha filhota, a Amanda, né? Que me apoia bastante, uma garota assim que eu adoro, né? Sou mãe coruja, tenho 2 netos, né? E vai meu beijo pros meus netos, né? E assim, ó, para todos os amigos aqui que a gente conquista ao longo da vida, né? E para todas as professoras de Gravataí, professoras da rede municipal, estadual, porque Cachoeirinha também. Cachoeirinha? Vou botar lá. não, e Cachoeirinha, assim, ó, a rede municipal de Cachoeirinha me acolheu, assim, um momento muito lindo, porque eu passei no concurso lá e eu digo, eu amo Gravataí, sou apaixonada por Cachoeirinha, né? Cachoeirinha me ensinou muito, e Cachoeirinha tem um dos melhores planos de carreira do professor. O professor de Cachoeirinha estuda muito,
E eu só vinha estudar porque Cachoeirinha te dá esse alicerce, Investe na né? educação. Investe na educação, Isso é muito bom. né? Então, assim, ó, dá um abraço também ao vereador Xavier de Cachoeirinha, né? Atualmente também concorre à vereança de Cachoeirinha. Aqui ao vereador Alisson, né? Que é uma pessoa incrível, maravilhosa, né? E nós temos muita gente boa, muita gente boa. O Ayrton Leal Vasconcelos, né? Ele foi meu colega, estudou comigo, a gente estudou 8 Faz anos parte do junto. Conselho Municipal. Conselho Municipal de Terreiras, né? Ele se criou dentro da terreira, né? Hoje ele é pai, Ayrton, né? Então, assim, ó, são pessoas que a gente tem muito carinho, muito carinho. E acho que, assim, ó, citar uns e não citar outros, porque não o Fábio? Fábio é da igreja, né? Que nós falamos agora há pouco, né? Da Universal. Então, assim, ó, a gente, ao longo da vida, a gente faz muitos amigos. Então, quero deixar um abraço, assim, para todos os meus amigos de Gravataí, porque eu só nasci em Porto Alegre, né? E a minha infância foi toda na Avenida dos Estados, então tem muita. Meu irmão de criação, André, As suas Rogério. redes sociais, quais são? Facebook, Professora Rô, né? E Rosângela Lourdes Ferreira, né? E tem o Instagram também, né? Professora Rô. Então, me achem que a gente vai lutar por Gravataí, por Cachoeirinha, né? Porque a gente transita, quer queira ou quer não, a gente uma hora tá em Cachoeirinha, outra hora já tá em Gravataí, né? Então, Cidades vizinhas, né? são vizinhas e a gente tem muito a crescer juntos, né? E eu parabenizo você, te desejo uma excelente candidatura, a senhora também, né? Não, mas eu não E sou candidata ainda. a senhora, a senhora não é ainda. candidata, mas acho que assim, ó, só de defender a Umbanda, né? A senhora já tem uma política, a senhora faz política, né? E esse pessoa maravilhosa que eu tive, né? Prazer de conhecer, né? Prazer é meu. Tão poucos dias já surge uma coisa, surge outra, né? E eu acho que é isso. E quando as pessoas de Umbanda, né, de matriz africana, eu já falo, as religiões de matriz africana, souberem dar as mãos uns aos outros, muita coisa nesse país vai mudar. Concordo. Bom, chegamos ao fim do nosso Kimbanda aí. O bate-papo foi muito bom, muito informativo. Surpresas para mim também, surpresas positivas. Espero que para vocês também. E fica um alerta. Pensem, pesquisem quem é o candidato de vocês. A nossa religião ela é forte, ela não é a minoria. Nós somos a maioria. Temos que unir forças para o nosso sagrado. Kimbanda aí toda terça e quinta às 20 horas aqui nas nossas redes sociais. Um beijo no coração de todos e até o próximo.